Olá, tudo bem? Meu nome é Roseli e hoje o tema da minha palestra será sobre aborto e suas consequências espirituais. Mas antes, dê o seu like neste vídeo para que ele possa ser visualizado por pessoas que estão passando por este momento de dúvidas e incertezas. Através do seu like, este vídeo será mais visualizado pelo YouTube. E aí nós poderemos estar ajudando pessoas que estão num momento de dúvidas, de desespero, de incertezas. Quem sabe este vídeo possa ajudá-las. E se você não fez a sua inscrição, aperte em inscrever-se. Pronto, você está inscrito no canal da professora Roseli. Parabéns! Mesmo sendo um tabu no Brasil, o aborto ele é mais comum do que nós imaginamos. Segundo a Pesquisa Nacional do Aborto realizada pelo Instituto Anis, 1 a cada 5 mulheres no Brasil até 40 anos já fizeram um aborto. No Brasil, o aborto ele não tem cor e nem classe. Dados de uma pesquisa realizada no Brasil sobre aborto em 2016 nos mostram que 29% das mulheres que fizeram aborto eram negras, 24% das mulheres eram indígenas e 9% das mulheres eram brancas. E, infelizmente, ainda nós temos o aborto seletivo. O aborto seletivo é quando faz a opção pelo sexo. Em alguns países, eles optam pelo sexo masculino. Por quê? Porque não querem pagar o dote, né? Se for menina, vai ter que pagar um dote. E aí, se a família tem mais de uma, duas, três, e aí a família vai empobrecendo. Então, o que eles fazem? Optam pelo sexo masculino. Alguns países que cultivam essa prática são o Japão, a China, Coreia do Sul, a Índia. Um estudo publicado no periódico médico britânico, o Lancet, indica que até 10 milhões de fetos do sexo feminino podem ter sido abortados na Índia nos últimos 20 anos, após a realização de exames pré-natal para verificação do sexo dos bebês. Quando um espírito ele vai reencarnar, ele não tem a forma de uma criancinha. Ele é um adulto. Ele quer reencarnar e precisa resolver os seus problemas com aqueles que serão seus pais. Normalmente, eles vão reencarnar em situações difíceis. Sabe quando o casal está vivendo aquele momento complicado? Sabe quando ele tem um compromisso e ele encontrou o pai e a mãe no mundo material? Eles sabem que o pai e a mãe vão reencarnar. Isso já é tudo combinado antes da reencarnação. Por isso que um aborto ele é uma porta fechada para um espírito que quer reencarnar. Ele fica revoltadíssimo. Então, normalmente, quando as pessoas pensam na possibilidade do aborto, é porque colocam outras prioridades na vida. Às vezes, essa prioridade pode ser a compra de uma casa, um carro novo, enfim, pode ser até coisas fúteis. Então, o espírito que vai reencarnar, ele fica triste. O casal, ele tá lá, namorou, engravidou, soube que está grávida e acha que o filho vai atrapalhar o desenvolvimento de sua jornada profissional, sua vida financeira. É um grande erro, mas é um grande erro mesmo pensar desse jeito. É simplesmente
falta de conhecimento. O espírito, quando ele se depara nessa situação das dificuldades do pai e da mãe, não tem nada a ver se eles vão ou não vão ter filhos. Muitas vezes, o nascimento de uma criancinha é o que ajuda o casal a resolver os problemas que eles estão vivendo, seja problemas financeiros, problemas materiais, espirituais. Mas a falta do conhecimento, a ignorância, até mesmo a maldade, a ganância, é que acaba fazendo com que o casal que descobriu que está grávidos, né, pratiquem o aborto. Eles pensam, ah, só tem 1 mês, 2 meses, 3, é um feto. Não é vida, não tem sentimento, não é vida. Gente, o espírito, ele está acompanhando toda essa situação que o casal está enfrentando. E quando é só o espírito, ele está cheio de amor para dar. Ele passa pelo carinho dos pais, ele quer ter esse carinho dos pais. Ele quer reparar as faltas, as dívidas que tiveram no passado. E para ajudá-los a tirar dessas situações trazidas por eles de vidas passadas. Por isso tem a reencarnação, por isso tem o nascimento. E é tudo combinado, gente. Tudo é combinado. E com o nascimento dessa criança, a vida toda ele ia melhorar. Mesmo que todas as condições materiais possam representar o contrário disso. Quando se fala do Vale dos Abortados, quando o casal impede o nascimento desse espírito, ele é jogado no umbral, ele é descartado. E esse estado revolta, faz com que esse espírito abortado fique revoltadíssimo. E aí ele mergulha no mundo das sombras. Ele sente todas as dores, ele sente a mutilação, arrancando todos os seus membros e descartando nos baldes, com o coração ainda pulsando, com o cérebro, o olhar estatelado, olhando a atitude dos pais. Esse é o vale para onde os abortados vão, e revoltados. Existe um vídeo de um médico norte-americano, dono de uma clínica, que praticava milhares de abortos. Para ele, o aborto era simplesmente um pedaço de carne indesejável. E um dia, ao participar de uma dessas sessões de aborto, ele começou a ouvir gritos através do ultrassom de uma criança. E aquilo ficou muito forte na memória dele. Ele começou a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele começou a ser um pleno defensor da vida humana, depois deste vídeo do ultrassom, no momento do aborto. Porque a criança gritou e ele pôde ouvir. Olha só. Então, ele descobriu que não era só um pedaço de carne. Ele descobriu que foram feitos vários assassinatos na clínica dele. A partir daquele momento, nunca mais ele fez o aborto. Passou foi a defender a vida desses inocentes. Se nós somos a favor da vida, não importa a forma com que o espírito venha, com ou sem deformidades, porque é uma escolha dele. O espírito, quando ele precisa reencarnar e vem com alguma deformação, normalmente era um ser extremamente inteligente e, infelizmente, ele usou essa inteligência de forma errada. E ele precisa ficar num ambiente para receber a vibração e cuidados do amor de uma família. Por isso, eles têm poucos movimentos e criam uma dependência
de outras pessoas para aprenderem a desenvolver a paciência, o amor, a desenvolver a convivência entre a família. No caso de estupro, a lei brasileira diz que, se a criança for o fruto de um estupro, a mãe pode deixar o filho em uma instituição para cuidar, para adoção. E não precisa tirar a vida da criança. No caso de abusos sexuais, são inimigos que se encontram ao reencarnar. Homens e mulheres, inimigos. Quando se encontram, um quer se vingar do outro. E, infelizmente, acontecem os estupros por essas ações desequilibradas. O estuprador, quando desencarna, ele vai para o umbral e lá, tudo que ele fez, vão fazer com ele. É como você ir para essas penitenciárias. Depois de lá, eles são levados para os hospitais. E ele escolhe reencarnar com esses membros atrofiados, ou até mesmo sem esses membros, porque eles sentem vontade, mas não tendo um membro, eles deixarão de cometer esses delitos e assim poderão ser reintroduzidos novamente na sociedade. Aqueles que reencarnam com a gente não caem de paraquedas, nada é por acaso que esteja realmente compromissado. A criança, ela vem quando há uma autorização dos pais para recebê-la na Terra. É uma preparação do espírito no plano espiritual. E nenhuma criança vem ao acaso, nenhuma criança erra a família. Problemas na gestação, às vezes pode ser relaxo e outras vezes pode ser rejeições de reencarnações passadas. Por isso, tem que ser feito uma gestação com muito cuidado. O que podemos fazer para o espírito abortado nos perdoar? Caridade, faça o bem e peça perdão. Mostre que você mudou. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre o Vale dos Abortados, tem um livro que vocês podem ler, Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio. É importante a gente observar que a reencarnação das almas não começa no nascimento. Ela começa no momento da fecundação, quando a vida biológica é estabelecida. Aquele espírito que já está profundamente conectado aos seus pais, sua família, a sua comunidade, a sua missão. Inicia o processo de reencarnação. Mas, se nós fôssemos a fundo, perceberíamos que o processo de reencarnação contempla meses e anos preparatórios de aprendizado, de estudo, não apenas de preparação do espírito, mas do corpo, que será utilizado por aquele indivíduo. Quando um espírito se prepara para reencarnar, ele dá uma espécie de salto no escuro. Ele está se colocando absolutamente indefeso, invulnerável, frágil, nas mãos de terceiros. Ele tem confiança de que esses espíritos, os seus pais, que vão recebê-los, realizarão todo o amparo de que ele necessita. E quando eu digo amparo, é todo amparo mesmo, como alimentação, cuidados básicos de saúde, higiene. E aí, quando esse processo é interrompido por um aborto intencional, o espírito sofre toda a violência desse processo. Ele sente fisicamente tudo, porque o corpo perispiritual é destruído. Então, essa
é uma experiência dolorosa do ponto de vista físico, mas a pior dor é a dor moral, é a dor da traição, é a dor do abandono. É difícil que um espírito aceite, durante o período de vida de seus pais, voltar na mesma casa que o abortou intencionalmente. O que geralmente acontece é que esses espíritos se tornam perseguidores de seus pais. Não porque sejam maus, mas porque estão profundamente feridos. Então, o quadro que se estabelece ali não é um quadro que favorece a reaproximação imediata desses espíritos. Há muitos relatos na religião divina, trazidos pela superioridade, que nos falam sobre a diferença entre um aborto espontâneo para um aborto intencional. No aborto espontâneo, aquele que estava previsto na agenda espiritual, esse é o espontâneo. Aquele espírito, ele teria um tempo de vida. É um tipo de experiência que ele ou ela iria passar por certas experiências que só seriam possíveis tendo um curto tempo de vida, apenas a gestação, inclusive o impacto da morte. E esses espíritos, eles são muito gratos aos seus genitores. Eles suportam espiritualmente a dor, se comprometem em recebê-los por esse período curto de tempo. É um trauma muito grande, é um sofrimento muito grande perder um bebê. Tem uma fala de um espírito amigo que diz o seguinte para uma mãe: lembre-se que você não perdeu os seus filhos, você ganhou amigos para a eternidade, que entendem o tamanho do seu sacrifício, o tamanho do sacrifício que você fez por abrir mão da presença deles. E é isso que o aborto espontâneo representa. Esses pais estão envolvidos no cumprimento da agenda espiritual daquela criança. Não causaram a sua morte, se sacrificam na ausência da convivência material para que esse espírito pudesse viver essa etapa que precisava, apesar de ser um período curto. Inclusive, não erraram que esses espíritos que morreram assim prematuramente aos nossos olhos voltem nessas famílias, tamanha a confiança que eles têm em seus pais. Então, aí sim, numa mesma vida, o espírito que passou por um aborto possa reencarnar na mesma família. Agora, no aborto provocado, é o contrário disso. É um processo de violência. É intensamente doloroso e absolutamente traumático para esse espírito. Ele terá muita dificuldade de confiar em alguém para tentar novamente a reencarnação. Em relação à dívida espiritual, tem um relato de uma mãe jovem, muito rica, no livro Ação e Reação, que vai fazer um aborto. Ela tem muito dinheiro e condições para fazer isso. Digamos, no ponto de vista clínico, segura. Entretanto, essa moça que pretende fazer esse aborto, ela não sabe que esse espírito que ela está recebendo como filho é alguém com quem ela tinha uma dívida muito grande no passado. Ela prejudicou muito ele em outras vidas e ele está muito feliz porque ele está tendo uma oportunidade pelas mãos dela de reencarnar. Ele não conseguiu
que alguém topasse ser a sua mãe. Então, para ela, aquela gravidez não foi planejada, não era o momento ideal para ela, mas para ele era a salvação para sua história espiritual. E aí, essa jovem muito rica, ela é alertada por sua mãe em sonho para que não faça o aborto. Mas, mesmo assim, ela ainda insiste. E no momento em que o aborto está sendo provocado, o espírito percebe. O filho que até então tinha superado aquele laço de mágoa e ódio, que ela teve a misericórdia de recebê-lo em seu ventre, se dá conta do que está acontecendo. Ele então se lembra de tudo aquilo que vinha de dívidas espirituais, de ódio, de rancor, tudo isso vem à tona. E ele decide que se ele não pode viver, ela também não pode. O perispírito dele se agarra ao útero dela. E quando a pessoa que está fazendo o procedimento tira o corpo, o espírito já não está mais no corpo. Ele fica agarrado ao útero daquela jovem, causando uma hemorragia que a levará à morte. Ela poderia estar na melhor UTI, mais equipada do mundo, com os melhores profissionais do mundo, e ela morreria de qualquer forma. E não por razões físicas ou materiais, embora tudo seja espiritual, como eu já falei. A dívida, ela é tão grande que são raros os casos de obsessões que afetam os pais, os médicos e outros profissionais de saúde que se colocam nessa condição. Muitas vezes, o espírito que foi abortado, ele se torna um perseguidor dessas pessoas, porque na perspectiva dele, ele foi assassinado. E ele quer que essas pessoas paguem os pais, os médicos, as enfermeiras que realizam esse tipo de crime, o aborto. Muitas vezes vai ser pelo caminho da vingança que ele acredita que isso se dará. E o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? É importante observarmos a postura de Jesus diante de pessoas que cometeram erros terríveis. O Cristo, ele deixou bem claro que ninguém está eternamente perdido para Deus. E a saúde hoje comprova que as pessoas que provocaram o aborto sofrem imensamente culpas. Então, o nosso trabalho como seguidores de Jesus, propagadores do seu novo mandamento, não é forçar essas culpas. É dizer a essas pessoas que elas podem fazer alguma coisa por seus filhos. Devem fazer. Devem orar por seus filhos de todo o coração, mesmo que no primeiro momento só seja possível dizer uma ou outra palavra, mesmo que a emoção seja muito forte. Mas é preciso orarmos, é preciso agirmos, é preciso se dedicar à caridade, acolher outras crianças, a lutar para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Existem relatos comoventes de espíritos que, na condição de obsessores, deixaram de perseguir outros, porque eles perceberam o amadurecimento espiritual dos seus agressores e se arrependeram, então, dessa perseguição. E dessa forma, a oportunidade de reencontro e de recomeço. E o nosso trabalho, além de cuidado, além do não julgamento, do acolhimento,
do incentivo, a oração, a caridade, é o trabalho de prevenção. É o trabalho de esclarecer que sexualidade não é qualquer coisa. Sexualidade é algo muito sério do ponto de vista espiritual. É o mecanismo pelo qual nós manipulamos a energia mais poderosa de todas. É a energia da criação. Então, não pode ser tratada com banalidade. Nós precisamos falar sobre isso, da importância do preservativo, do planejamento familiar, mas não só disso. Isso não é o suficiente para proteger o nosso espírito, porque mesmo com todos os métodos de prevenção, ainda é possível engravidar. Então, estou pronto para isso? Estou pronto para compartilhar com essa pessoa com quem eu me relaciono uma gravidez? A missão espiritual de educar alguém, de ter alguém profundamente ligado ao meu destino espiritual. Essas reflexões, elas precisam ser feitas. E é isso que o preventivo, do ponto de vista da saúde física e espiritual, é isso que é libertário, é isso que vai ajudar as pessoas. Quando alguém nos diz, eu quero abortar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é oferecer o nosso apoio a essa pessoa. E apoio é ajudá-la a cumprir a sua missão espiritual. A gente percebe que quando as pessoas têm apoio, quando as mulheres têm apoio, elas conseguem lutar por seus filhos. Elas optam por cuidar de si e dos seus filhos. E assim, dessa forma, elas terão acesso à felicidade que tanto desejaram. Jesus, o profeta divino, ele veio à Terra para salvar as criaturas. Por isso, a nossa constante preocupação em defender a vida. Jesus não considerou que ninguém era menos humano, que ninguém era menos importante. Ninguém podia ficar fora da conta da humanidade para Jesus, quando as mulheres e crianças eram literalmente não contados nessa época. Foi por causa da coragem de Jesus que essas pessoas entraram para a história e começaram a ser reconhecidas. Pioneiro na defesa dos direitos humanos, nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós o seguimos e lutamos por essa causa do coração, para não perdermos ninguém. Então, que nós saibamos aprender com o amor do Cristo, a lutarmos por todas as pessoas, porque todas elas têm o seu valor. Até o próximo vídeo e não esqueçam de dar o seu like neste vídeo, para que as pessoas que estão passando por este momento de dificuldade, de dúvidas e de incerteza, quem sabe, ouvindo este vídeo, reflitam melhor antes de tomar uma decisão precipitada. Até o próximo vídeo.